Bem, turma, então vamos lá. Vamos lembrar aqui, a gente sempre fala da cognição, da lógica processual. No semestre passado, a gente falou muito dessa ideia de reta processual, então ficamos até um pouco chato repetindo reta processual, falando sobre as fases. E aí eu quero que vocês tenham sempre em mente essa ideia de reta, porque vai ajudar vocês se situarem. A nossa disciplina é Processo Civil 2. Né? Então, eu vou dar um encerramento da matéria que ficou do semestre passado, agora com essa parte da audiência de instrução. E aí, logo em seguida, nós vamos começar com sentença. Então, lembra, eu comecei a nossa reta processual falando que a parte precisa provocar o judiciário, e aí, então, uma vez que provoca o judiciário, tem um deslinde de um processo civil. E aí, esse ato de provocar se dá por meio de uma petição inicial. Uma vez que eu provoco, que eu intento ali essa tutela jurisdicional, eu levo a lide, né, para ser apreciada, e aí então a parte contrária ela é citada, ou seja, a citação tem ciência da existência de uma relação processual. Ela é citada para a audiência de conciliação, se o direito permitir a audiência de conciliação, e aí, não havendo a composição, essa audiência de conciliação, aí a parte contrária vai apresentar contestação, que é a sua defesa. Então, normalmente, quais são as dúvidas que a gente tem? Professor, fala um direito aí que não admite conciliação. Vamos lá, a Rebeca fez um concurso público da polícia, reprovou no TAF porque não atingiu a quantidade de barras. Tem como o Estado, o Distrito Federal, pegar e fazer um acordo com ela? Não, olha, você tinha que fazer 10 barras, eu vou aceitar 7. Não tem como, porque esse direito é indisponível. Né? Então, não pode a Procuradoria do Estado fazer uma barganha, fazer um acordo sobre um direito que ele não tem como dispor, abrir mão. Tem como abrir mão do direito à vida? Não tem como abrir mão do direito à vida. Então, existem direitos que eles não são disponíveis. E aí, por isso, não admite a hipótese de um acordo, de uma composição. Então, regra, vai pensar, petição inicial, se admitir um acordo, admitir essa disponibilidade, audiência de conciliação. Se restou infrutífero, ou seja, não teve um acordo, então a gente vai ter a hipótese da apresentação da defesa, que vai ser a contestação. Nesse momento da contestação, o prazo são 15 dias. Aí eu quero que vocês lembrem aquilo que a gente falou em sala. No mesmo prazo que eu tenho para apresentar a contestação, eu tenho também a minha hipótese de fazer um contra-ataque. Qual é o meu contra-ataque? É chamada reconvenção. Então, primeira reta processual, provocação da parte autora, manifestação da parte requerida, contestação. O que ela pode fazer ainda? Fazer um contra-ataque, que é a chamada reconvenção, que é como se fosse uma peça inicial falando: não, na verdade, o autor está errado, excelência. Quem tinha que me pagar é o autor. Inclusive, o autor ele tem que me pagar tanto e eu quero que ele seja condenado. Então, o autor ele passa a ser autor e réu ao mesmo tempo numa ação, se existir um procedimento de reconvenção. Então, eu vou digitar aqui para a gente ter a nossa reta, mas eu quero que mentalmente vocês acompanhem. Então, petição inicial, provoquei. Manifestação da defesa, sentido contrário. Contestação, possibilidade ainda de um contra-ataque chamado reconvenção. Depois da contestação, se a defesa da parte requerida tiver ali alguma coisa que modifique uma circunstância de fato ou modifique uma circunstância de direito, por exemplo, fala, não, na verdade não foi assim. Então está falando que não foi do jeito que o autor disse, há uma modificação de fato. Modificação do direito, fala, não, na verdade o direito não é assim, ele não tem direito a isso, por isso, por isso, por isso. Então, existe ali alguma inovação nesse sentido, o juiz vai abrir prazo de 15 dias para manifestação em réplica. O que é uma réplica? É uma peça enxuta que visa a combater aqueles argumentos que foram apresentados pela defesa. Então, ó, petição inicial, provoca. Vai lá, Fernando, e fala, os motivos da minha ação foram esse. Ok. A defesa da Eni vai lá e fala, não, na verdade ela está errada, é por isso, não aconteceu desse fato, tal. Na réplica, essa terceira peça, o que a Fernanda vai falar? Ela vai falar exatamente sobre os elementos que foram apresentados na contestação, porque ela é autora. Então, é uma peça enxuta, é uma peça objetiva que visa ali justamente atacar, né, discutir o que foi apresentado em contestação. Pronto. Depois disso, então, a gente vem para a fase de produção de provas, se a demanda exigir. O que é produção de provas? Produção de provas é quando você tem alguma circunstância naquela demanda que exige algo a mais do que a prova documental. Então, o que seria algo a mais do que a prova documental? Perícia,
testemunha, depoimento pessoal. Hoje nós vamos falar dessas hipóteses. O que é uma perícia? É chamar alguém com alguma capacidade técnica para poder lhe acompanhar, para poder fazer, de fato, determinado serviço técnico em determinada circunstância que exija a sua expertise. Né? O que é depoimento pessoal? Depoimento pessoal é quando eu peço em juízo para eu ouvir a parte contrária. E aí, se eventualmente a parte contrária ficar calada, o juiz então vai entender que ela está se negando, né, a prestar o depoimento. Então, se ela não aparecer, de qualquer forma, aquilo ali pode atrair um prejuízo, né, para essa parte que foi requisitada em falar em juízo. E nós temos ainda a hipótese das testemunhas. E o que são testemunhas? São pessoas que nós vamos arrolar, vamos chamar ao processo para que elas venham contribuir com alguma circunstância sobre o fato, para trazer ali uma veracidade, trazer uma informação, corroborar com algum tipo de elemento que foi apresentado. Então, essas são modalidades de provas que nós podemos utilizar na audiência de instrução e julgamento. E aí, passada a audiência de instrução e julgamento, o juiz, então, vai buscar, com todos os elementos coligidos, todos os elementos apresentados, formular o seu convencimento e aí ele vai proferir uma sentença, tá bom? Então, essa é a nossa reta processual bem básica, né, de uma forma bem limpa, na verdade. E vamos aqui só fazer o esquema. Quem quiser fazer de casa, só para pegar já o hábito, vou colocar aqui os primeiros passos. Então, essa vai ser a nossa aula 1. Vamos colocar a nossa reta clássica, reta processual. Iniciando por uma petição inicial, eu vou colocar por siglas porque, como a gente acabou de falar, né, eu acho que não precisa às vezes colocar tudo. Mas se tiver alguma necessidade, eu achar melhor colocar por extenso, não tem problema não, gente, é só me falar, tá? Então, petição inicial é o ato que a gente provoca o judiciário. Aí lembrar da hipótese da audiência de conciliação, esse eu vou colocar assim. Lembrando, a audiência de conciliação, gente, o artigo 3º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, coloca ela como um dos pilares, a ideia de conciliar como um dos pilares dentro do novo CPC. Então, ela só vai ser afastada quando não for possível, de fato, a sua composição. Tá bom? A regra é que se tem audiência de conciliação. Professor, como que eu afasto uma audiência de conciliação? Quando todas as partes, inclusive autor e demais réus, se manifestam no sentido de não haver audiência de conciliação. Quer dizer, todos devem se manifestar no sentido de que não tem audiência de conciliação para que ela não aconteça, tá bom? Então, eu preciso que todo mundo fale que não tem interesse em fazer uma conciliação, desde o autor a todos os réus envolvidos ou todos os autores. Professor, se tiver 2 réus e um falar que quer e outro falar que não quer, ou então um deles ficar silente, não falar nada, vai ter audiência de conciliação, porque é a regra, tá bom? Então, aí, restando infrutífera a audiência de conciliação, Oi, pode falar. E no caso de, por exemplo, um estupro, ou não funciona a audiência de conciliação nesse caso? Eu não ouvi. Tipo, se a vítima, por exemplo, de um estupro não quiser audiência de conciliação, já o réu quer, existe essa possibilidade? Aí tem audiência de conciliação ou como é que funciona? Não, aí você falou de um crime, e aí lembra que direito processual civil não desculpa. direito processual. Mas o que a gente tem que ter em mente? A questão de composição no direito penal, você vai ver ali em ações penais privadas, né, que é onde quem é o autor da demanda é a própria vítima. Então, aí você tem as hipóteses de fazer uma composição. Então, quais são os crimes que vocês estudaram, inclusive, semestre passado em Penal 3? Você tem aí injúria, calúnia, difamação. Então, esse tipo de crime que tem a ação penal privada, vocês lembram? Vocês estudaram esses crimes contra a honra? Aí você tem a hipótese de fazer uma audiência ali e tentar uma composição, uma reparação civil por meio da ação penal. Agora, por exemplo, o crime de estupro é uma ação penal pública. E aí não há composição porque não tem como fazer um acordo entre o réu e o autor sobre, eu vou cumprir só 6 anos. Isso aí existe no direito americano, é chamado de plea bargain, que é o fundamento da ANPP, né? A questão de acordo de não persecução penal, que seria um instituto análogo. Mas em processo civil é diferente disso. Por quê? Porque a gente tem ali direitos, em sua grande maioria, que vão ser disponíveis. No direito penal,
em que pese o Ministério Público ser ali o detentor da ação penal, né, no sentido de apresentar a denúncia como regra geral, essa ideia de fazer a barganha, esse acordo sobre a pena, não é aplicado no Brasil pelo plea bargain, que se chama, né? Plea bargain. Se você quiser depois anotar, escreve assim, plea bargain. Né? E o Brasil, o Instituto Análogo, ele vem com a ANPP, né, que é o Acordo de Não Persecução Penal, que seria algo próximo. Mas não se confunde, viu? Se Tá quiser bom, puxar uma professor, setinha para o lado, obrigada. coloca ações penais privadas, existe a possibilidade de composição entre as partes. Que aí você tem os efeitos civis, a composição civil dentro da ação penal. Agora, via de regra, ações penais públicas não admitem isso. Ok? Obrigada, professor. Show. Vou compartilhar aqui de novo. Então, nós temos a contestação. A contestação é o manifesto de defesa, né? Então, aqui a gente vai estar falando de defesa do requerido. E o prazo vai ser de 15 dias. Prazo de 15 dias. Lembrando que nesse mesmo prazo da contestação, nós estudamos no semestre passado a ideia da reconvenção também poderá ocorrer a reconvenção. O que é a reconvenção? É um contra-ataque a parte requerida, que ela vai falar assim, não, na verdade, excelência, quem é culpado é o autor que está errado, inclusive eu quero a condenação dele. É o mesmo prazo, né? É o mesmo prazo sobre o prazo da contestação, inclusive pode ir na mesma peça, e lembre-se, até falei isso também no semestre passado, a parte requerida pode apresentar só a reconvenção sem que ocorra a existência da revelia. O que é a revelia? Deixar de apresentar defesa. Beleza? Então, lembra desse detalhe. Então, ó, petição, audiência de conciliação, fase de defesa, contestação. Passada a fase da contestação, nós vamos ter a réplica. E aí, lembra que é a manifestação do autor, manifestação sobre a defesa apresentada. E aí, se o caso tiver necessidade de dilação probatória, ou o termo dilação probatória, de produzir, de ter prazo para produzir prova, então nós temos a questão do pedido, nós temos a fase de especificação de provas. Em havendo provas a serem produzidas, vamos ter A e J, audiência de instrução e julgamento, e aí, por fim, sentença. Então, essa é a reta básica, é a reta comum, como um todo, que é um dos pilares que a gente vai ter que utilizar dentro da nossa disciplina. Esse cronogramazinho aqui, ele é o básico, assim, é bem importante que a gente tenha pelo menos essa estrutura na cabeça, sabe? Essa aqui é a bem basilar. Porque a partir de agora, a gente começa a dificultar um pouco as coisas, né? Então, vou trazer alguns detalhes que estão no código, algumas percepções para vocês, da onde vão surgir algumas variáveis. Então, imaginem o seguinte: o primeiro tópico da aula de hoje, nós vamos falar de julgamento antecipado do mérito, ou também conhecido como julgamento antecipado da lide. E aí, veja, o que é isso? Julgamento antecipado de mérito, julgamento antecipado da lide. Eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque eu tenho o julgamento parcial e o julgamento antecipado da lide. O julgamento antecipado de mérito, o julgamento antecipado da lide, é quando a minha demanda ela não exige a necessidade de instrução probatória. Eu não preciso de mais elementos do que aqueles que já estão no processo. Então, por exemplo, quando você vai falar de uma questão, uma resolução de contrato, a pessoa vai lá e ela vai entrar com uma ação cobrando um valor do contrato. O que você precisa? Demonstrar que você tem um contrato e você vai falar que a parte contrária não pagou. A parte contrária, ou ela fala que pagou, ou ela fala que não pagou. Então, não existe, em via de regra, outros elementos que, de fato, demonstrem a necessidade de ter uma audiência propriamente dita. Então, quando não houver necessidade de ter a construção de novas provas, de novas evidências, o juiz pode fazer o quê?
ele pode suprimir aquela fase de especificação de provas e audiência de instrução e julgamento, porque o processo já se encontra maduro. Olha o termo que eu utilizei, maduro. Maduro quer dizer que ele está pronto. Via de regra, alguns concursos se cobra assim, que o processo já está maduro, ele está pronto para ser julgado. Então, quando a gente fala de julgamento antecipado da lide, é quando não há a necessidade de construção de novas provas, apresentação de novas provas, de demonstração em juízo de outros elementos, a não ser aqueles que já estão produzidos. E vejam, vocês podem pedir isso para o juízo. Então, vocês participando, partes, estão lá atuando no processo. Vocês podem pedir o julgamento antecipado da lide, o juiz vai lá e abre o prazo para vocês especificarem provas em 5 dias. E aí a Fernanda vai lá e veja assim, não quero produzir prova, excelência, olha, todos os elementos dos autos já estão presentes, inclusive requeiro o julgamento antecipado da lide. Quer dizer, a causa já está madura, o processo já está pronto, não há nada mais a ser produzido. E aí, então, você tem a possibilidade do juiz fazer o quê? Acatar esse pedido, verificar que, de fato, para o convencimento dele, ele não precisa de nenhum outro elemento a mais. E aí, então, ele procede com o julgamento antecipado da lide e faz uma sentença, resolvendo o processo. Não somente essa possibilidade. Há outra possibilidade, por exemplo. Digamos que, no caso, eu entrei com uma ação contra a Carol. A Carol foi devidamente citada, não apresentou a sua defesa. Quando a parte requerida não apresenta a sua defesa, ela é chamada de revel. Ocorre o instituto da revelia, deixar de apresentar defesa no prazo, no período oportuno. Então, uma vez que ela deixe de apresentar a sua defesa, ela foi revel. E aí nós estudamos revelia semestre passado. E quais são os problemas da revelia? A revelia, ela pode ensejar o reconhecimento da veracidade dos elementos que o autor apresentou. Se o juízo vai analisar as provas e ele verificou que todos os elementos necessários para o seu convencimento foram juntados na petição inicial e o réu, ou seja, a Carol, ela foi revel, ela não apresentou sua defesa, então ocorreu o instituto da revelia. Se o juiz está satisfeito, ele pode fazer o julgamento antecipado da lide. Professor, a Carol foi revel. O juiz verificou a revelia. Eu posso fazer uma petição atravessando, pedindo o julgamento antecipado da lide? Pode. O juiz pode indeferir o julgamento antecipado da lide e me chamar para esclarecer algum ponto? Pode também. Então, veja, lembra que a gente fala da mitigação dos efeitos da revelia. Vamos lá, a Emily Cândido foi lá e pegou uma foto da internet de uma Ferrari batida e disse que a Fernanda Oliveira bateu na sua Ferrari. A Emily não juntou o documento do carro, mas juntou uma foto do carro estragado falando que a Fernanda bateu. A Fernanda leu aquele processo e falou assim, tá de brinks comigo, você tá de brinks to me. Você bate em uma Ferrari? Emily, tem Ferrari aonde, rapaz? Cadê Ferrari? Tem nada. E aí, então, ela deixou passar o prazo. Transcorreu em albis, que a gente fala, sem manifestação. E aí o juízo verificou assim, realmente, ela deixou de apresentar a defesa, ocorreu a revelia. Mas aí vamos ver o seguinte, a Emily não juntou nenhum documento que demonstre ali a propriedade do veículo. E aí, então, o juiz vai lá e intima a Emily para apresentar demais provas para que ele tenha, de fato, seu convencimento. E aí o juiz intima a Emily para ela apresentar tal documento. E veja, mesmo a Fernanda sendo revel, o juiz intimou a Emily para apresentar determinada documentação. Ou seja, ainda que houvesse a revelia, o juiz não estava convencido. E aí, por isso, ele chamou ela, a parte autora, para apresentar essa documentação. Pasmem, parece que isso é excepcional, mas lá no próprio escritório, a gente verificou uma situação muito próxima disso, onde houve uma ação contra uma pessoa que foi revel, e mesmo assim o juiz, ao final, sem nenhum tipo de defesa, julgou improcedente a demanda porque ele não se sentiu convencido. Então, é uma ação onde nós entramos com o processo, entramos com as provas e o juiz não se sentiu convencido. Teve audiência, ouviu testemunha e o juiz não se sentiu convencido. E mesmo com a parte revel, ele julgou a demanda improcedente. Então, lembra da ideia da revelia?
lembra da mitigação, ou seja, dessa redução dos efeitos da revelia, e que a revelia pode sim servir como base para o julgamento antecipado da lide. Beleza? Alguma dúvida com relação a isso? Professor, o que Sim. pode ser feito pela parte autora quando o juiz ele não é convencido, ele normalmente extingue o processo, né? No caso, o que pode ser feito para a parte autora após o juiz extinguir o processo? Ele, no caso, pode entrar com recurso no mesmo processo, ou ele pode entrar com outro processo? Qual seria Sua pergunta é muito a boa. Vamos obrigatoriedade? ajustar algumas coisas. O juiz ele vai extinguir o processo com uma sentença sem resolução de mérito, em que pese sentença sem matéria desse semestre, a gente falou no semestre passado, que ela é terminativa. Então, ele só vai extinguir, Carol, se tiver ali faltando algum dos elementos formais para a apresentação da petição inicial. Se ele não tiver convencido por alguma circunstância formal. Então, existe algum problema processual. Se ele não tiver convencido sobre o mérito, aí ele vai proferir uma sentença de procedência ou improcedência. No caso, se ele não tiver convencido, vai ser uma improcedência. Ele pode, de fato, julgar improcedente. Aí, nesse caso, não é que ele extingue sem resolução do mérito, ele vai extinguir com resolução do mérito. E aí, o recurso a ser apresentado disso é um recurso de apelação, que a gente vai estudar. Recurso de apelação, prazo de 15 dias, é o recurso cabível no caso de sentença. Beleza? Beleza, professor. É porque nesse exemplo aí que você deu da Fernanda, né? Como que é? Da falta da documentação do carro. Nesse caso, o Sim. juiz extinguiria o processo, né? Normalmente ele ia Por intimar a falta de parte para pressuposto demonstrar. processual. Isso. Assim, na verdade, ele nem ia receber a petição inicial, né? Porque teria ali a ausência de demonstração de fato. Mas foi um exemplo mais esdrúxulo, mas de fato, se não tem nem a comprovação, a própria petição inicial não seria deferida. Ele iria intimar a parte contrária para emendar a petição inicial, e uma vez emendada, caso resolvesse, ele ia dar seguimento no processo. Caso não resolvesse, aí ele extinguisse a resolução do mérito. E mesmo assim, quando ele extingue sem a resolução do mérito, também cabe apelação. Entendi, professor. Obrigada. Diga. Professor, eu não entendi direito sobre o julgamento antecipado de mérito. Será que você pode explicar mais uma vez, por favor? Claro, claro, claro. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se facilita. Aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui, ó, o artigo 355 vai falar para a gente assim, ó, o juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de provas, quando o réu for revel, né, e não tiver ali requerimento de prova e ele tiver convencido, de fato, dos elementos que estão no processo. Então, vamos pensar. Vamos olhar aqui a nossa reta processual. Vou dar um Ctrl+C nela aqui, tá? Eu vou colocar aqui embaixo. Vamos colocar o efeito prático. Ó, quando o juiz ele vai proferir a sentença, tá vendo que tem todo esse caminho antecedente, ó? Então, vou colocar dois Ctrl+C, Ctrl+V aqui para você ver. Digamos que teve audiência teve petição inicial, contestação, réplica. Ninguém pediu provas e não teve a necessidade de audiência de instrução e julgamento. Então, veja, ó, se eu suprimir isso aqui, ele está fazendo o quê? Um julgamento antecipado da lide, um julgamento antecipado de mérito. Por quê? Porque, Rebequinha, a gente vai tirar aqui toda essa parte que a gente chama de instrução, a audiência de instrução, a especificação de provas. Por quê? Porque a ideia é que tudo isso aqui atrás... Isso aqui tudo já tenha sido suficiente. Vamos colocar assim, ó. Foi suficiente para formar a convicção do juízo. Não houve pedido de especificação de provas. Então, a causa estava madura. Causa madura. Ela tinha todos os elementos. Então, veja, a primeira hipótese é quando eu não tenho a necessidade de provas, nenhum outro tipo de prova, e tudo ali já está dentro do processo.
Então, são demandas que não exigem maior complexidade, maior necessidade de instrução. Aí, ó, o que a gente faz? A gente suprime a especificação de provas e a audiência de instrução e julgamento. Entendeu? Entendi, professor. Então, meio que o juiz ele já decide depois da réplica. Exatamente. Exatamente. Entendi. Aí a gente tem outra hipótese. Olha só. O réu foi revel. Não apresentou defesa. Então, tá vendo que olha o tanto de parte que eu suprimi. Eu vou ter uma petição inicial, uma tentativa de conciliação, provavelmente restou infrutífera, porque a parte ainda foi revel, nem foi lá, não apresentou defesa, e aí o juiz já estava convencido que tu tinha razão. Dá um exemplo aí, professor, da vida real que pode acontecer isso aqui. Seu carro estava estacionado, o camarada foi lá e deu uma ré no seu carro e arrebentou a lateral do seu carro e ele fugiu. Só que tinha uma câmera ali do lado que filmou. E aí você juntou isso no processo. Sabendo que ele estava enrolado, o cara falou assim, vou pagar advogado não, bicho, eu vou ser condenado mesmo, deixa esse pau quebrar. E aí, tem alguma dúvida sobre a autoria, já que já tem a filmagem exatamente do dano? Tem. O réu deixou de apresentar os elementos. O juiz não tem dúvida. Ele tem a filmagem, você como autora, Rebequinha, você já juntou a documentação do carro, juntou os orçamentos, juntou tudo bonitinho. Então, não teria o porquê de duvidar daquilo que foi juntado. E ainda assim, ainda que tivesse matéria de defesa, o réu deixou de apresentar. Então, nessas hipóteses, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade do julgamento antecipado da lide, porque todo o convencimento do juízo já tinha sido formulado, já tinha sido ali sido complementado, não, mas feito de uma forma completa, né, percorreu todo o caminho da sua convicção e, de fato, não há necessidade de ter outros elementos senão aqueles já apresentados. Ficou claro? Então, julgamento antecipado do mérito, eu quero que vocês lembrem o bizu. A causa está pronta e não precisa de instrução. Não precisa de demais elementos, senão aqueles já apresentados no processo. Aí lembra, ou eu tenho a desnecessidade de demais provas e instrução, ou eu tenho a ocorrência da revelia. Beleza? Todo mundo entendeu essa parte, gurizada? Entendi, professor. Beleza. Então, ótimo. Show. Agora eu quero que vocês tomem cuidado com o que vem a seguir. Perdão. Eu tenho o julgamento antecipado da lide, onde o juiz julga todo o processo. A causa está pronta. Agora imagine o seguinte. Imagine o mesmo exemplo que eu dei do carro. Tem lá, o carro da Rebeca está estacionado. Tem uma câmera que vê, deixa eu ver quem vai ser o barbeiro. O Leles. Vitor Leles. Vitor Leles estava lá, tomou uma cachaçinha de Leles. E aí ele foi lá, deu uma ré e bateu no carro da Rebeca que estava parado. Nisso, a Rebeca sai desesperada de casa. Professor, não sei o que. Professor, não. Maldito, você bateu no meu carro. O Leles sai, xinga ela de tudo que é nome, ofende a dignidade dela, xingando, né? Que ele deu as gorosadas dele, né? Victor Leles, ele não tá nem se defendendo, você tá vendo, né? Ele tá culpado. Eu tô só rindo aqui, professor. Ele está, confesso, Leles. Está confessando tacitamente, hein? E esse negócio de rir em sala, eu sempre falo. Culpado. Condenados. Então, Lelis, tu foi lá e xingou a Rebeca. E olha só, quando você xinga alguém, o que tu tá fazendo? Além de cometer um crime de injúria, obviamente você tá causando um dano à pessoa e você tem a moral do indivíduo. E aí acabou que, além de tudo, para complicar o negócio, a Rebeca era motorista de Uber. E aí, então, pensem o seguinte. Vamos lá, vocês. Nessa circunstância. Quantos pedidos eu vou ter nessa petição inicial?
danos morais, materiais, lucros cessantes. É, É isso. Danos morais pela ofensa, danos materiais pelo dano patrimonial ao carro e lucro cessante. Vamos lá, outra pessoa agora para me falar como que eu vou provar cada um desses elementos. No caso, o dano material do veículo seria com a foto do veículo, né? Ou até mesmo Tem a filmagem, tem a filmagem. a filmagem. Os danos morais por conta das filmagens também. E a Rebeca ela pode se mostrar muito abalada. E os lucros cessantes quando ela comprova que ela é motorista de aplicativo e esse tempo que o carro estará no conserto, ela ficará sem receber nada. Show. Beleza. Então agora vamos pegar e vamos só colocar uns detalhezinhos. A câmera de vídeo normalmente ela não pega áudio. Ela não pega áudio, ela só pega imagem. E o lucro cessante, Carol falou muito bem. O que é o lucro cessante? É que, em razão de uma conduta ilícita de um terceiro, você deixou de ganhar, aferir renda naquele período. Para eu demonstrar que eu deixei de ganhar renda naquele período, eu vou mostrar que o carro está parado, que ele é objeto do meu trabalho. Mas qual é o valor de lucro cessante daquilo que eu deixei de ganhar? Para isso, você precisa demonstrar o que você ganha anteriormente para que você tenha uma base. Na petição inicial, a Rebeca fez os 3 pedidos, juntou a gravação, só que não juntou planilha de cálculo dos meses, juntou 3 orçamentos sobre o dano material e disse que as vizinhas fuxiqueiras que estavam lá na rua, então a Fernanda estava lá fofocando, estava lá junto com a Luciana, Fernanda e Luciana estavam fofocando e viram ali o xingamento e falaram que durante as ofensas Fernanda estava lá fora assistindo de camarote junto com a Luciana, é o BBB da vida real. E estavam lá assistindo o xingamento, as vizinhas fuxiqueiras. Na defesa do Lelis, ele foi lá e falou assim: olha, excelência, eu não xinguei, não falei isso que ela está falando, não. E eu não vou pagar lucro cessante, por quê? Porque eu não sei nem quanto ela ganha, não sei nem se ela fez esse cadastro ontem. Então, não tem nada ali que demonstre de fato a existência de lucro cessante. Qual desses 3 pedidos ele é incontroverso, turma? Que não existe discussão sobre ele. Dano material do veículo. O dano moral. O dano? Qual, Rebeca? Incontroverso, que não tem dúvida. É o material mesmo de pessoa que não confundir. Não, tudo bem, beleza. Mas é importante. Dano material é aquilo ali que causou o dano, o palpável, tá bom? Então pensa nisso. Será que o juiz precisa esperar até o fim do processo para já resolver esse problema do dano material? O Não, nosso porque CPC o moral vai dizer que vai não. aumentar o lucro cessante dela. O juiz, olha só, vai intimar a parte autora para apresentação de planilha. E já que as vizinhas fuxiqueiras foram arroladas como testemunha, o que o juiz vai fazer? Uma audiência de instrução e julgamento para ver se o Lelis tinha de fato xingado a Rebeca. E aí vai ouvir as testemunhas. E aí, olha só, um desses pedidos é incontroverso, que é a questão do dano material. A batida está filmada, tanto que o Lelis nem teve o que falar, bateu mesmo. Quando houver esse tipo de intercorrência, o que o CPC vai trazer? Vai falar da hipótese do julgamento antecipado parcial de mérito. E eu vou deixar isso aqui em vermelho, porque é algo que precisa de atenção. Vou colocar até em letra mais também. Porque é justamente a hipótese que o juiz ele vai fazer uma coisa diferente da nossa reta processual padrão. Ele vai pegar e verificar que aquele ponto ele não precisa de qualquer tipo de produção de prova, qualquer elemento a mais, porque ele já se restou incontroverso, ele está pronto para julgamento. Então, vamos pegar aqui a nossa reta processual. Vou colocar aqui o exemplo.
nesse exemplo, eu quero que vocês lembrem da Rebeca e do Victor. A Rebeca é autora. E Victor Querido. O caso. Batida no carro estacionado. Rebeca. Foi filmado por câmera sem áudio. O Bebum, o Victor, ainda a xingou. E ela era motorista de Uber. Duas testemunhas presenciaram. Aí vamos lembrar o seguinte. Como eu tenho 3 pedidos, a petição inicial dela vai ter P1, P2, P3. P1, dano material. Carro batido. P2, dano moral. Ofensas. P3, lucros. Professor, e se não tivesse testemunha? Se não tivesse testemunha, aí você tem que lembrar de que aquele que alega algo tem que provar, né? Então, eu que lutasse para ter um meio de provar o dano moral. Exatamente. O que você poderia fazer para comprovar o dano moral, por exemplo? Se na filmagem ele aparece saindo, esbravejando, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Por gesto também, professor? O gesto sim, perfeito. Não sei quem perguntou, foi tu, né, Lelis? O gesto sim. Foi. Perfeito. Digamos que tivesse dado o dedo. Você tem ali uma forma de ofender a dignidade da pessoa. Então, sim, poderia. Professor, mas no começo do exemplo, você disse que a Rebeca já desceu ofendendo o Lelis. E no caso, o Lelis, como estava. Ela falou que ele era um Tinha maldito. Ah, tá, entendi. Foi uma ofensa de Lelis. Ah, que sem graça. Isso foi boa. O professor tá ficando bom. Ficando bom. Tô bem humorado hoje. Então, veja. Nós temos os 3 pedidos, P1, P2 e P3. Fica tranquilo se eu colocar assim, né? Fica de boinha. Fica, professor. Show. Então, vamos pensar aqui, ó. P1, P2 e P3. Então, tá. Na nossa petição inicial aqui, ó. Então, teve audiência de conciliação, não teve acordo, teve contestação. Nesse caso, ele não apresentou reconvenção. Teve réplica. Ela apresentou a réplica dela. Só que aqui aconteceu uma coisa. Julgamento parcial antecipado de mérito de P1. Professor, desgrama é essa. Por que teve isso daí? Porque aqui, gente, nesse caso, P1 era o único pedido que restava de fato incontroverso. Então, ele foi julgado antecipadamente porque não havia dúvidas sobre a existência da certeza, da convicção sobre P1. Professor, então quer dizer que esse processo vai ter 2 sentenças? Aí é o pulo do gato, gente. Não vai ter 2 sentenças. Essa decisão, de fato, vai ser chamada de decisão parcial antecipada de mérito. E aí, no final, depois vai ter uma sentença, professor? E aí eu vou ter 2 coisas dentro do processo que decidem o mérito do processo? Exatamente. E esse é o pulo do gato. Por quê? Porque essa nomenclatura, ela não é à toa.
eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu vou enviar para vocês, óbvio. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção, porque, olha aqui, no caso desse tipo de circunstância, quando houver a hipótese de decisão parcial antecipada de mérito, o recurso cabível vai ser agravo de instrumento. Professor, mas a gente não sabe nem que diabo é isso. Tudo bem, é verdade, vocês ainda não estudaram agravo de instrumento. Vão estudar comigo agravo de instrumento. Aonde está o agravo de instrumento, professor? Lá no artigo 1015. Lá no artigo 1015, a gente vai estudar agravo de instrumento. E aí, no artigo 1015, você vai ver que vai ter o seguinte: cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem, inciso 2º, mérito do processo. Então, o agravo de instrumento vai ser o recurso cabível quando eu estiver falando de julgamento parcial antecipado de mérito. Não se esqueçam desse detalhe, ok? Esse detalhe é de suma importância. Tranquilos? Não vou esquecer disso Professor, aí. não entendi bem. Show. Quando a decisão for com base no julgamento antecipado parcial de mérito, ao contrário, né? Julgamento parcial antecipado de mérito, aí ele vai ser irrecorrível ou impugnável por causa desse agravo de instrumento? Por meio de agravo de instrumento. Olha aqui, vou colocar de novo o nosso material. Aqui, ó. Presta atenção só na página aqui, ó. Vamos lá. Vamos para o nosso exemplo aqui, ó. Beleza? Estão vendo aqui, né? Sim, professor. Vou colocar isso aqui em maiúsculo também. Vamos lá. Vou colocar em vermelho também. Se eu tiver um julgamento parcial antecipado de mérito, o nome disso daqui, o nome dessa manifestação do juiz vai ser uma decisão. E se eu falar de uma decisão de mérito, se eu falar de decisão de mérito, o recurso cabível será agravo de instrumento, termos do artigo 1015, inciso 2º do CPC. Então, olha lá, eu vou ter duas formas aqui que vão decidir ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, mas eu vou ter duas ocorrências de decisões de mérito no processo, só que com recursos distintos. Então, aqui, ó, o prazo do agravo de instrumento vai ser 15 dias e vai ser um recurso próprio. Enquanto, nessa modalidade, eu vou ter a sentença, recurso cabível, será o de apelação. Também no prazo de 15 dias. Professor, qual é o artigo da apelação? A apelação vai ser o artigo 1009. Caberá a apelação da sentença. Caberá agravo de instrumento da decisão. Então, prestem atenção, porque isso daqui é um detalhe, às vezes, um pouco mais complexo, porque, realmente, dentro do processo, eu vou ter dois tipos de momentos. Um que eu vou julgar parcialmente, e aí, parcialmente, só aquele que é incontroverso, e cabe recurso, então cabe sim recurso desse julgamento parcial antecipado. E ao final eu vou ter também uma sentença. O que a sentença vai apreciar? A sentença vai apreciar aqui P2 e P3. Por quê? Porque P1 já foi analisado lá atrás. Entenderam? Eu entendi, professor. Todo mundo entendeu, gurizada? Certeza? Sim. Beleza, não temos dúvida. Tem certeza disso? Não temos dúvida disso, né? Então tá, ó. Lembra, da nossa reta processual, o julgamento parcial antecipado de mérito vai julgar uma coisa que é incontroversa. Dessa forma de julgar, ali eu vou ter um recurso próprio. Se você não apresentar recurso próprio dessa decisão parcial antecipada de mérito, eu posso depois recorrer tudo. Na época da sentença? Não. Precluiu, perdeu a oportunidade. Nós vamos falar de especificidade de recursos.
Uma vez que você não recorre da decisão parcial antecipada de mérito por meio de agravo de instrumento, não adianta lá depois na sentença você querer chorar o leite derramado. Acabou. Já Lelis, já Elvis. Tranquilos? Tranquilo, professor. Show. Então, o momento de decidir é antes da sentença, né? Ou Isso. de recorrer. Tá certo. Inclusive, também o momento da decisão parcial antecipada de mérito tem que ser antes da sentença mesmo. Se já for decidido tudo na sentença, não tem julgamento parcial antecipado de mérito. Professor, mas se julgou tudo sem ter necessidade de prova nem instrução, julgamento antecipado da lide. Aí agora, por que a gente precisa ter... Professor, Oi, pode falar. esse julgamento antecipado parcial de mérito pode ocorrer mais de uma vez no processo, já que a gente tem 3 pedidos? Boa pergunta. Via de regra, o que acontece? Nós temos ali, quando a gente fala de julgamento parcial antecipado de mérito, nós vamos falar, via de regra, da intercorrência de uma circunstância onde o juiz vai analisar aquela oportunidade. Não é comum que se tenha várias decisões parciais antecipadas de mérito, mas não quer dizer que também seria impossível. Só que haveria diferentes momentos, diferentes oportunidades para manifestação. Beleza. Tranquilos? É porque o juiz ele também não pode ficar picando, entendeu? Uhum. Porque o ideal é assim, tu vai ter o julgamento parcial antecipado de mérito quando de fato houver ali de forma incontrovérsia aquela circunstância. Então, quando assim, realmente não há necessidade de outros elementos. Então, quando tiver P1, P2, P3, mais de um pedido, normalmente, se ele não fez isso no primeiro momento, depois ele vai aproveitar outro momento para fazer logo tudo de uma vez. Porque senão seria como se eu estivesse criando várias linhas recursais e o processo estivesse desmembrando em várias outras retas processuais. E aí você vai ter a ofensa à própria celeridade processual. Você vai estar embaralhando o processo, vai estar criando ali no processo uma circunstância emaranhada. Tranquilos? Tranquilo. Show? Tá muito rápido, gurizada? Tá bem? Não, tá tranquilo. Tá de boa, professor. Tá bom, Beleza. professor. Show. Então tá bom. Vocês querem fazer uma pausazinha para o café para a gente voltar? Eu encerro essa primeira gravação para ficar por conteúdo? Querem? Beleza. Então tá bom. Vou fazer uma pausazinha aqui para o intervalo e aí eu vou encerrar essa primeira gravação e depois a gente continua, tá bom? 10 minutinhos de intervalo, fechou? Boa. Vamos lá, galera. Todo mundo de Lelis, mandar aí o intervalo. Tadinho do Lelis. Do Victor Ainda bem Lelis. que o Lélio está na aula hoje. Beleza. Show. Daqui a pouco a gente volta então.